Boa tarde à banca, boa tarde a todos os convidados, né? Familiares, amigos, fico muito honrado com a presença de vocês aqui. E chegou o grande dia aí da defesa, e gostaria de agradecer a cada membro da banca, a professora Salomé, que já está comigo aqui acompanhando esse trabalho, já desde lá do ensaio 1. A professora Salomé foi minha orientadora no mestrado, me deu oportunidade muito importante lá atrás para ingressar nessa vida acadêmica. Então agradeço demais a professora Salomé pela oportunidade e por estar acompanhando esse meu trabalho e contribuindo muito para o desenvolvimento, para o aprimoramento da minha pesquisa. Agradeço também a professora Sara, que também foi da minha banca lá do mestrado e vem acompanhando aqui essa pesquisa de doutorado também desde o começo, desde lá no ensaio 1, ensaio 2, qualificação, sempre fazendo observações muito importantes, enriquecendo muito a minha pesquisa. Então, muito obrigado, professora Sara. Agradeço também a Thelma, que participou da qualificação e agora está aqui com a gente na defesa. Muito obrigado, Thelma, por ter aceitado, pela boa vontade em participar aí da banca. Agradeço também a professora Gina, primeira vez que está aqui com a gente, e agradeço demais a sua boa vontade também em contribuir. A Gina é uma das referências da minha tese, né? Eu utilizei a tese dela, então certamente tem muito que comentar e contribuir na minha pesquisa. E a professora Inês, que foi minha professora no mestrado, no doutorado, fiz várias disciplinas com a Inês, né? Acho que 3 disciplinas, então uma professora muito competente, muito criteriosa, com certeza também vai fazer observações muito importantes aí e vai ajudar a enriquecer a minha pesquisa. Agradeço muito a Silvia também, a Silvia pegou junto nessa tese desde o começo, sempre muito engajada, sempre muito envolvida e muito interessada pela minha pesquisa. Então, obrigado, Silvia, pela oportunidade, né, de ingressar no doutorado e por seguir aí junto comigo aí, dando sempre força, puxando minha orelha às vezes, mas isso aí faz parte, é importante. Muito obrigado, Silvia. Então vamos dar início aqui. Então chegou aí. Não esqueci de ninguém não, né? Desculpa. Acho que não. Então vou compartilhar a tela aqui para a gente começar os meus slides. Desculpa aqui. Então vou abrir aqui o slide. Bom, eu inicio aí a minha apresentação da tese de doutorado. Já pelo título, eu acho que o título já sintetiza bastante a natureza dessa minha pesquisa. Apreciação musical de repertório não familiar, experiências de escuta com licenciandos e professores de música. Então, eu trabalhei nessa pesquisa, a parte prática da pesquisa, já vou começar por aí, com esses 2 grupos. Grupo de professores de música, né, professores de música já formados, que já atuam no ensino regular com aulas de música, e outro grupo de licenciandos, né, alunos de licenciatura em música, que estão em processo de formação e serão futuros professores de música. Então, eu trabalhei separadamente com cada um desses grupos, explorando a apreciação musical, né? Para o pessoal que está assistindo aí, talvez não esteja tão familiarizado com esse termo, apreciação musical está ligada à escuta musical, a ouvir música, mas assim, dentro do campo da educação musical, a apreciação musical tem esse sentido de escutar a música de forma mais assim, educativa, né? Com propósito, de um trabalho mais metodológico. Então, apreciação musical, escuta musical, eu trato até mesmo como sinônimo nessa minha pesquisa. Então, procurei desenvolver com esses 2 grupos de participantes, professores de música e alunos de licenciatura em música, práticas de apreciação musical de um repertório não familiar. O que seria esse repertório não familiar? Eu explorei uma obra musical de música contemporânea, então uma obra musical atonal de compositor brasileiro. Já eu vou falar sobre essa obra mais detalhadamente. Partindo do pressuposto de que essa obra musical contemporânea, com essa linguagem atonal, partir do pressuposto que ela seria uma linguagem menos familiar a esses participantes. Embora eles fossem professores de música, licenciandos, fossem músicos,
Eu parti do pressuposto de que esse tipo de música talvez não fizesse parte do dia a dia deles, não fosse o tipo de música que eles escutassem com tanta frequência, tivesse tanta familiaridade. Parti desse pressuposto e isso se confirmou, essa hipótese acabou se confirmando ao longo da pesquisa. De fato, eles não tinham tanto hábito de escutar música contemporânea, como eles revelaram depois. E assim, acho que a motivação dessa investigação com esse repertório, basicamente foram duas, né? Desde lá do início, conversando com a Silvia, só fechar aqui, foram duas. Primeiramente, entender como esses professores, como seria a resposta desses participantes quando submetidos à escuta desse tipo de música, uma música que não fosse familiar a eles. Se haveria rejeição, sentiria algum desconforto, se iriam gostar de repente, como seria o comportamento desses professores, a resposta desses participantes, na verdade, quando submetidos a um tipo de música que eles não estavam habituados a escutar, com uma linguagem um pouco estranha a eles. Se haveria estranhamento, né? Tudo. E porque eu vou relatar aqui, teve uma experiência interessante, porque em 2019 eu fiz um estágio na Unirio, tá? Esse estágio lá não entrou aqui nessa pesquisa, tá? Mas é só para a gente não confundir. Eu realizei esse estágio lá na Unirio com uma turma de licenciandos em música em 2019, e onde eu desenvolvi atividade de apreciação musical. A disciplina era de apreciação musical. E eu trabalhar com essas turmas, trabalhei diversas obras, e uma delas foi essa obra que eu trouxe, que eu utilizei na atual pesquisa, tá? Que eu vou apresentá-la daqui a pouco. E ao colocar essa música para os alunos lá escutarem, os alunos da licenciatura, alguns gostaram, se interessaram, mas teve 2 alunos que disseram que não gostaram, não se sentiram bem ao escutar a música, aquela música. E um deles se recusou a escutar novamente. Quando eu falei que ia colocar a música para a gente escutar novamente, ele disse: não, professor, não quero escutar de novo, se vocês forem escutar de novo, eu vou sair da sala, vou no banheiro, tal, depois eu volto. Se recusou totalmente a escutar a música, teve uma atitude de rejeição muito forte. E relatando isso para a Silvia, ela falou: olha, eu acho que aí já tem um gancho para a gente desenvolver a nossa pesquisa, porque se houve essa rejeição por parte dele, que é desse aluno, que é músico, que está se formando professor, né, está na hora de a gente pensar se de repente essa rejeição deveria ser mais, né, refletida, como é que a gente poderia explorar isso, porque é estranho, né, alguém que está nesse processo de formação rejeitar tanto uma obra. E depois como é que fica? Quando ele for trabalhar com seus alunos que também rejeitarem, fica um pouco estranho. Então está na hora da gente, de repente, explorar por esse caminho a pesquisa, né? Então foram os motivadores. Outra coisa interessante é justamente isso, colocar os participantes, né, músicos, nessa perspectiva do aluno. Porque muitas vezes nós, professores de música, entramos na sala de aula, levamos para os alunos um determinado tipo de música que para a gente é familiar. Por exemplo, um chorinho, uma obra instrumental, um quarteto de cordas de Haydn, ou uma música orquestral. Para a gente é familiar, uma linguagem familiar, mas a gente leva para o aluno e às vezes o aluno também estranha, também pode haver uma postura de rejeição por parte dele. Então seria uma forma de a gente se colocar como professores, como músicos, nessa posição de escutar um repertório não familiar e repensar essa prática, de como a gente pode entender a posição daquele aluno que às vezes rejeita ou estranha aquela música e pensar formas de explorar isso, de trabalhar isso, de modo a promover uma familiarização, certo? Entendendo dessa maneira a posição do aluno. Então seria uma forma de criar uma situação análoga àquela que o aluno muitas vezes passa em sala de aula. Bom, seguindo aqui, então acho que já dei um panorama sobre a pesquisa, né, bem geral. Seguindo aqui nos slides, não saí nem do primeiro slide ainda. Vamos lá, eu vou falar agora sobre a obra. A obra que eu levei para os alunos apreciarem, tanto lá no estágio, né, que eu relatei, quanto agora, nessas 2 experiências da atual pesquisa, tá? Deve estar pensando, né, que obra é essa, né, tão estranha assim para os alunos e tal. Então, tá aqui, Carta Celeste número 1, do compositor Almeida Prado, um compositor brasileiro, né, muito importante do século XX. E Cartas Celestes é uma obra para piano solo,
que ela foi composta na década de 70, para que servisse como um fundo para uma exposição, música de fundo para uma exposição, como trilha, na verdade, para uma exposição que iria acontecer no Planetário de São Paulo. Então ele recebeu essa encomenda de criar uma obra que tivesse duração em torno de 20, 22 minutos, para que servisse como trilha, como fundo musical, para essa exposição do Planetário de São Paulo. Buscando descrever, até achei muito bonito, né? Buscando descrever com essa obra o céu visto no hemisfério sul durante os meses de agosto e setembro. E essa obra, ela é muito grande, né? Mais de 20 minutos, é um pouco extensa para ser utilizada nessa pesquisa que eu fiz. Então eu recortei, eu utilizei apenas a primeira parte dela, que tem em torno de 6 minutos, pouco mais de 6 minutos. Tá? E essa primeira parte da obra, que foi o que a gente escutou, né, na pesquisa, é formada por três segmentos, tá? 3 pequenos movimentos, vamos assim dizer. O primeiro se chama Pórtico do Crepúsculo, o segundo se chama Noite Vésper, e o terceiro se chama, segundo, Noite Vésper, Vênus, e o terceiro segmento se chama Via Láctea. Vou colocar aqui um trechinho de cada um desses pequenos segmentos, tá? Só um trechinho, fiz um recorte aqui, uma montagem, porque como eu estou falando de apreciação musical, como eu estou falando da obra Carta Celeste, acho que é importante a gente escutar um pouquinho para ter uma dimensão da obra, tá bom? Uma música contemporânea, uma obra atonal, com uma textura bastante densa, carregada, certo? Então é importante a gente escutar um trechinho. Vou colocar aqui. Espero que dê para escutar bem aí. Eu fiz um teste antes com som, acho que está legal. Então, primeiro movimento, Pórtico do Crepúsculo. Segundo movimento, Noite Vésper, Vênus. Terceiro movimento, Via Láctea. Então, coloquei pequenos trechos aí da Carta Celeste, só para vocês conhecerem um pouquinho, né? O pessoal que está assistindo aí, a banca já deve ter escutado. Então, seguindo aqui. Então, agora vocês conheceram a obra, eu vou falar um pouquinho sobre os procedimentos que eu utilizei para fazer a apreciação musical com esses dois grupos. Tá? Então, eu fiz 2 encontros com eles, com cada grupo,
Lembrando, não sei se eu não comentei ainda, mas assim, esses encontros foram feitos de forma remota, porque foi durante a pandemia. Então, com cada grupo, eu me reuni 2 vezes, fiz 2 encontros, tá? E seguimos aqui esse roteiro de escutas. Então, no primeiro encontro, fizemos apenas 2 escutas. A primeira foi de forma livre, ou seja, sem nenhuma referência. Simplesmente enviei para os participantes o link para eles escutarem durante o encontro, sem dar nenhuma referência sobre a obra, sem dar o nome da obra, sem falar nada a respeito, certo? E só para eles escutarem de forma livre, para ver quais as impressões que eles tinham sobre a obra, quais seriam as sensações que eles teriam escutando essa música. Tá? Depois que eles voltaram, a gente conversou a respeito das experiências, eu gravei, tá? Pedi autorização para gravar, para poder transcrever depois. Os participantes conversaram sobre a experiência deles dessa primeira escuta, e depois, para a segunda escuta, eu dei para eles as referências da obra. Eu contextualizei, falei para o que a obra foi feita, qual o propósito da música, o autor, o nome da obra e tal. E escutamos novamente. Aí eles já vieram com uma outra impressão sobre a música a partir dessas referências que eles receberam, dessas informações. E assim foi o primeiro encontro. No segundo encontro, fizemos 4 escutas dessa obra. A primeira escuta do segundo encontro foi também uma escuta assim, mais livre, só que eu já pedi para eles fecharem os olhos, relaxarem o corpo e escutarem. Para também relembrar a música que eles tinham escutado na semana anterior. Né? Depois, conversamos um pouquinho a respeito, fizemos a segunda escuta desse segundo encontro. Já foi uma audição musical expressiva. A audição musical expressiva foi uma forma de... Eles escutaram a música... E eu pedi que eles providenciassem papel, caneta, lápis e fizessem uma espécie de musicograma, de gráfico da obra. Fossem escutando e anotando sensações, sentimentos, construindo a estrutura da obra ali de forma visual para que pudesse vir como uma espécie de roteiro, de mapa da obra musical. Então produziram um musicograma, se expressaram dessa forma. A terceira escuta foi com a partitura. Eu enviei para eles um vídeo que sincronizava o áudio da obra com a partitura para que eles pudessem escutar visualizando a partitura da obra. Então aí a música já foi se clareando, já foi sendo desmistificada em cada um desses procedimentos. E na quarta escuta, a última, eu mandei para eles um vídeo para assistir o vídeo da performance da obra, ou seja, do pianista tocando a música. Então partimos lá no primeiro encontro de uma escuta musical livre, digamos assim, às cegas, né, sem conhecer nada sobre a obra. Viemos construindo essa familiaridade em cada uma dessas escutas, até no final assistirmos, né, o vídeo com a performance da obra. E entre cada uma dessas escutas tinha sido um momento para conversar a respeito, que era o momento onde eu fazia a coleta dos dados. Falar rapidinho aqui sobre a minha relação com a apreciação musical. Vou falar um pouquinho sobre a estrutura da tese, mas assim, como a banca já leu e tudo, vou falar de forma não tão aprofundada, mas vou tratar um pouquinho dessa parte aqui, que não está na tese, que é a parte da apreciação musical. Da apreciação musical, não, da minha relação com a apreciação, né? Nem tudo eu coloquei lá. Primeiramente, eu acredito muito na apreciação musical, na escuta, como um caminho para sensibilizar o indivíduo, sensibilizar para formas de escutar, como escutar a música melhor, digamos assim, de uma forma mais proveitosa, com mais atenção, de maneira mais ativa. Como escutar a música, no caso de uma sala de aula, de modo a favorecer as condições de escuta, né? Respeitar o momento de escutar, fazer o que a gente chama, né, o silêncio para escutar a música, ou escutar os sons do ambiente, né, em outras propostas de escuta. Então, acredito muito na apreciação musical como uma forma de sensibilizar o aluno, para expandir seu universo musical. Ele já tem as referências musicais dele, já conhece muito de música, mas é interessante a apreciação musical para a gente expandir esse universo musical, conhecer novas possibilidades musicais e até mesmo ressignificar aquelas que já são conhecidas. Certo? E acredito também na apreciação como um meio de formação musical tão importante quanto tocar um instrumento, quanto fazer atividades musicais de ritmo, brincadeiras musicais, jogos musicais. Acredito que a apreciação musical é tão importante quanto, porém, pelo que tudo indica, ela é bem menos explorada em sala de aula do que essas outras práticas, né? Tocar um instrumento, entre outras coisas.
Na minha formação musical na licenciatura, eu vejo que houve assim, uma carência de uma formação voltada à apreciação musical, nas disciplinas pedagógicas da licenciatura, disciplinas de educação musical. Praticamente não foi explorado muito a possibilidade de apreciação musical e muito mais outras práticas. E depois eu vi que não só eu, mas outros alunos de outros cursos também relataram a mesma coisa, que realmente não teve uma base, não houve muito estímulo à apreciação musical em suas formações acadêmicas, licenciatura. Em 2010, eu me formei em 2009, 2010, comecei a atuar em sala de aula em Barra Mansa, uma escola municipal, com crianças, e logo já quis trabalhar a apreciação musical, a escuta. No início tive um pouco de dificuldade, porém, aos poucos eu fui desenvolvendo por conta própria estratégias para trabalhar escuta musical com as crianças. Ao longo dos anos fui desenvolvendo por conta própria, de forma muito empírica, muito por conta própria mesmo, muito intuitivo. E eu lembro que chegou a um ponto de eu conseguir escutar com os alunos uma fuga de bar. Cheguei a esse ponto, fui buscando meios dali, fuga para cravo e tal. Só que em 2015 eu quis me aprofundar nesse assunto da apreciação musical. Eu era professor da escola SESI em Barra Mansa e resolvi tentar um mestrado na Unirio. Ingressei no mestrado sob a orientação da professora Salomé Gandeman, que está aqui na banca, e desenvolvi uma pesquisa, concluída em 2017, sobre apreciação musical com crianças do terceiro ano. Então, realizei uma pesquisa numa escola municipal lá da cidade de Barra Mansa, com crianças, só com música instrumental. Então, eu fui, ao longo de alguns encontros, algumas semanas consecutivas, desenvolver com eles a apreciação só de música instrumental com essas crianças. E ao final da pesquisa mostrou que foi possível sim, desde que pregadas as técnicas e estratégias adequadas, é possível sim levar as crianças que não estão habituadas com música instrumental a escutar esse tipo de música, desde que a coisa seja conduzida de uma forma favorável. Então eles se interessaram pelas atividades, participaram, no final relataram ter gostado da experiência, ter se interessado mais por música instrumental. Então foi uma experiência muito interessante a minha pesquisa de mestrado. Bom, seguindo aqui. Voltando para a pesquisa atual, para essa tese. Eu lanço aí a questão de pesquisa, que lá no final eu vou responder ela. A questão de pesquisa é: o que sentem os professores de música de escola básica, licenciandos em música, ao serem expostos a músicas com as quais não têm familiaridade? Que é aquilo que eu falei no começo. O que acontece quando a gente coloca os professores para escutar um tipo de música que pode soar um pouco estranho para eles? Objetivo central da pesquisa, compreender a apreciação, discutir sobre escuta musical, sob um ponto de vista teórico e um ponto de vista prático. Esse é o objetivo central dessa pesquisa. Vou falar aqui brevemente sobre cada um dos capítulos, tá? Trouxe no primeiro capítulo um referencial teórico. Esse referencial teórico aqui, ele é mais voltado ao campo assim, da psicologia da música, psicologia social, a psicologia cognitiva, estética. E trago esses autores aí: North Hargreaves, Pierre Schaeffer, que Pierre Schaeffer apresenta 4 funções da escuta musical. Aaron Copland, é um livro muito conhecido, Como Ouvir e Entender Música. Leonard Meyer, que fala sobre emoção e significado, respostas emocionais à música, estados afetivos. E o John Sloboda trata muito da questão da percepção do ponto de vista da psicologia cognitiva da música, como os elementos da música eles se organizam e como a nossa mente ela decodifica e entende essas organizações no sentido musical. No segundo capítulo já é um capítulo teórico-prático. Já são autores que eles apresentam uma proposta de trabalho de apreciação musical, inclusive atividades, como Caldeira Filho, um livro da década de 70, mas ainda muito importante para os dias de hoje, que ele propõe ali, sistematiza a apreciação musical por diversos níveis escolares. Tem Boal Palheiro e Jos Wittake, que propõem o uso de musicogramas, uma apreciação musical audiovisual. Zagonel
propõe 7 formas de ouvir com atenção, propõe também uma série de obras para ser explorada em sala de aula com os alunos, e como explorá-las também, né? E a Bastião, que propõe apreciação musical expressiva. Ela acredita que o ouvinte ele pode ser expressivo no ato de apreciar, que não fique somente escutando de forma passiva, mas que ele possa se expressar de maneira verbal, comentando sobre a obra, o que a gente fez nessa pesquisa, ou escrevendo a respeito das suas impressões, sensações, pode desenhar a respeito das suas sensações sobre a obra, e pode gesticular também, né, de maneira se expressar de forma corporal, gesticulando, dançando, entre outras possibilidades. Então, são os autores da parte teórica e prática. Depois fiz uma revisão de literatura. Nessa revisão, fiz um levantamento de autores no Brasil, teses, dissertações, pesquisas, publicações de modo geral, sobre escuta, sobre apreciação musical. Primeiramente, esse levantamento, essa revisão mostrou que há uma carência de pesquisa sobre apreciação musical em relação a outros assuntos na educação musical. Mas, diante disso, eu observei que há alguns temas mais recorrentes nessas pesquisas, como preparação de público, criação de significados a partir da apreciação musical, o estimular a respeito às diferenças e a diversidade musical, ampliação do gosto musical, são alguns dos temas mais recorrentes dentro das pesquisas realizadas no Brasil sobre escuta. Metodologia, trouxe aí grupo focal, o que foi o instrumento de coleta de dados utilizados, que basicamente, ao invés de utilizar, por exemplo, entrevista para coletar os dados, ou questionário, né, individualmente, cada participante, empreguei o grupo focal, né, que é esse estímulo ao diálogo nesse grupo, né, assim, promove sua experiência, no caso, a escuta da obra, e depois esse grupo conversa entre eles, debate, e ali eu faço a minha coleta de dados, né. Análise temática, fiz a transcrição das falas coletadas do grupo focal, fui lendo, identificando os códigos, agrupando esses códigos, né, por afinidade, e formei ao final 3 temas, né, análise temática. Foram formados 12 códigos e agrupando por afinidades foram construídos aí 3 temas. Então, vou falar brevemente sobre os temas. O primeiro tema diz respeito às questões mais de caráter emocional, ou seja, aquilo que os participantes falaram que diz respeito mais às sensações, sentimentos, lembranças que a música provocou neles. Formado por esses 3 códigos aí, o tema aspectos emocionais despertados pela obra. Tema 2, que é a escuta de caráter mais técnico, analítico, que já diz respeito mais a observações de elementos da obra, de elementos musicais, é uma escuta mais técnica mesmo. Quando o aluno detectar aqui houve um arpejo, aqui, por exemplo, o pianista utilizou o pedal, aqui certa parte tem um ralentando, tem uma mudança de andamento. Essas falas mais de caráter musical mesmo, técnico, foram organizadas no tema 2. O tema 3 já diz respeito mais à parte pedagógica da pesquisa, dos procedimentos que eu utilizei com eles, tá? E os comentários a respeito desses procedimentos, das estratégias de escuta que eu utilizei e como eles começaram a pensar essas estratégias para ser utilizadas em sala de aula. Então, diz respeito mais à parte mesmo do desenvolvimento da apreciação musical, de como apreciar a obra. Então, parto agora para as considerações finais. Trago aí a resposta à questão geradora, na questão que eu lancei lá no início. O que sentem os professores de música e licenciandos ao serem expostos a músicas com as quais não tenham familiaridade? Então, assim, lá no início eles mostraram até um certo estranhamento com a obra, sim, porém não demonstraram rejeição, esses 2 grupos que eu trabalhei aqui, tá? Então, o grau de preconceito e rejeição foi bem menor do que o que a gente esperava. Tiveram uma aceitação até muito boa da obra. Interessante que a obra, acho que por ela ser tão estranha para eles, só um pouco excêntrica, parece que isso despertou foi a curiosidade e o interesse deles. O que eu senti nas falas e nas posturas deles é que eles queriam escutar a música mais e mais vezes para entendê-la melhor, para desvendar aquela obra.
sabe? Então, esse caráter da música gerou, na verdade, ao invés de um afastamento, foi um interesse de conhecer mais e mais a respeito da música, desvendá-la. Outra coisa aqui esse terceiro ponto aqui, foi uma das coisas mais interessantes que essa pesquisa me trouxe. Foi aquilo que eu não sabia que a pesquisa me revelou. Até mesmo porque como eu não tinha tanta experiência de apreciação musical com adultos, com músicos, eu trabalhei mais com crianças, né, na minha experiência, aqui eles revelaram uma coisa muito interessante, o entusiasmo deles em escutar música e conversar sobre música, e conversar sobre a música que escutaram. Então isso foi uma coisa muito reveladora para mim, que eu realmente não sabia, eu não tinha me atentado antes, e que essa pesquisa revelou para mim. Então, assim, eu vi o entusiasmo deles de conversar a respeito de música, de escutar a música, bater um papo a respeito daquilo, dialogar, dar suas impressões. Parece que eles sentem um pouco de falta disso, os músicos, os professores de música, sentem falta de conversar sobre música, de escutar música em grupo, sabe? Dialogar a respeito. Então, foi uma coisa bastante reveladora dessa pesquisa. E agora, em relação ao objetivo da pesquisa, que é compreender e discutir a apreciação, tanto sob o enfoque de teóricos, que tratam do tema, quanto a partir da prática. Então, esse estudo teórico prático, esse objetivo, eu vejo que, de certa forma, foi atingido. No primeiro, no segundo, no terceiro capítulo, eu trago esses teóricos, e lá no quinto capítulo eu trago a parte prática, o que aconteceu na parte prática, nas apreciações, os encontros com os participantes, trago no quinto capítulo, e busco lá nos teóricos do primeiro capítulo, eu trago eles para o quinto para poder ajudar a dialogar, a refletir sobre o que aconteceu na prática. Tá? Então eu vejo que esse estudo, esse objetivo teórico prático foi, de certa forma, atingido dessa maneira. Promovi a situação de prática e trouxe os teóricos para alicerçarem essa prática, para ajudar a discutir e refletir sobre o que aconteceu. Para encerrar, trago outras observações relevantes. Então, assim, no primeiro encontro, as respostas participantes elas foram mais emocionais. Parece que como eles não conheciam ainda a obra, então a obra teve um impacto mais emocional neles. E à medida que eles foram escutando outras vezes, eles começaram a comentar mais no sentido técnico, começaram a observar mais elementos musicais na obra. Então foi ocorrendo essa mudança. E também começaram a observar questões relacionadas aos procedimentos utilizados de escuta também. Essa parte mais pedagógica e didática. A estratégia de escutar repetidas vezes a mesma música, cada vez com enfoque, também mostrou que favoreceu a familiaridade desses ouvintes, que antes não conheciam a obra. Chegou no final, alguns deles revelaram que a obra passou a ser outra para eles, passou a ter uma outra visão sobre a obra depois desse processo de repetir a escuta, e não só repetir, mas a cada vez que escutar de uma forma diferente, com um enfoque diferente, utilizando uma estratégia diferente, distinta. Eles, inclusive, se mostraram surpresos com essa abordagem, principalmente o grupo 1, grupo de professores, se mostraram assim surpresos de uma abordagem relativamente simples e que funcionou com eles, poderia também funcionar com seus alunos, desde que fossem feitas as adaptações como eles mesmos sugeriram. E por fim, outra coisa reveladora aqui, que também é uma coisa que eu não sabia até então, não tinha me atentado, é que a apreciação musical em grupo, isso eu observei desde lá de 2019 no meu estágio, e isso se reforçou na pesquisa. A apreciação musical em grupo, ela mostrou que é um modelo interessante no sentido de haver um compartilhamento entre os participantes, ou seja, todo mundo escuta aquela obra e depois conversam a respeito. Cada um fala suas impressões, e quando escuta novamente, o que um falou, o outro passa a buscar, a perceber também. Então, cada vez que vão comentando, escutando novamente, um vai conseguindo perceber a obra sob um ponto de vista do outro. Então, vai se tornando uma apreciação musical em grupo, ela vai transformando em algo
cada vez mais enriquecedor e mais completo para cada um dos ouvintes, porque eles vão se influenciando mutuamente. Então, essa é a apresentação da minha pesquisa. Mais uma vez agradeço demais à banca e a todos que estão aí acompanhando, os amigos, familiares. Agradeço demais a presença de vocês, que me honra muito. Agora vamos ver o que a banca vai dizer a respeito, né? Muito obrigado, gente.